Até o presente momento, já vimos sistema político, campo político, sistema eleitoral e propaganda política. Agora eu te pergunto, quem é que sustenta financeiramente todo esse aparato político? Você não sabe? Então veremos. Sistema tributário. Objetivo a ser alcançado: mostrar ao cidadão quem é o verdadeiro financiador da política brasileira. E o que é o sistema tributário? É o ato de instituir, é o responsável por instituir, cobrar e fiscalizar tributos. E o que é o tributo? Toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, obrigação de pagar financeiramente, não constitui sanção de ato ilícito, não pode ser confundido com multa, instituído por lei, cobrado mediante atividade administrativa vinculada. Está aí o sistema tributário. Temos os poderes constituídos e as esferas de poder. O legislativo, instituir os tributos por meio de lei, nas 3 esferas de poder. E o executivo, cobrar e fiscalizar o pagamento dos tributos por meio de seus agentes fazendários. Tipos de tributo. Nós temos os impostos, as taxas e as contribuições. Vejamos a característica de cada um. O imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Vou dar um exemplo bem fácil. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A propriedade é o fato gerador, mas não é por isso que o Estado é obrigado a manter as ruas perfeitamente pavimentadas. Então não gera uma contraprestação específica do Estado. O fato gerador é definido em lei, pagamento obrigatório e não tem contraprestação estatal. Taxa é o tributo que tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público, específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Fato gerador definido em lei, pagamento obrigatório e tem a contraprestação estatal. Exemplo, a taxa de incêndio. A taxa de incêndio, o Estado ele é obrigado a manter um corpo de bombeiros adequado. Contribuições. É o tributo que tem como fato gerador o financiamento de gastos específicos, no contexto da intervenção do Estado no campo social, trabalhista e econômico. Fato gerador definido em lei, pagamento obrigatório e tem contraprestação estatal. Veremos que, por exemplo, o INSS, a contribuição previdenciária para o INSS, sobre a folha de pagamento do trabalhador, tem uma contraprestação. Qual é a contraprestação estatal? Quando a pessoa se aposenta, ela passa a receber os seus proventos de aposentadoria pelo Estado. Essa é a contraprestação estatal. Assim como o Estado é obrigado a manter uma conta específica para gerir esse dinheiro, esses recursos. Uma observação a respeito do que nós veremos a partir de agora. Essa exposição não tem a pretensão de dar uma aula de direito tributário. O direito tributário ele é muito mais complexo. Aqui são apenas noções gerais do sistema tributário, de onde surge o recurso que financia todo o aparato estatal. Impostos federais. Eu tenho imposto sobre a renda, imposto sobre os produtos industrializados, imposto sobre operação financeira, imposto de importação, exportação e territorial rural. São esses 6 impostos que estão vigentes na atualidade no Brasil. Taxas federais. Nós veremos o seguinte, qual é a característica da taxa principal no Brasil? É uma atividade de polícia típica do Estado. Então aqui, ó, taxa de fiscalização, avaliação, classificação, essa é a característica das taxas. Contribuições. Contribuição trabalhista sobre a folha de pagamento. As mais comuns é o FGTS e o INSS. Sobre o faturamento e o lucro. Sobre o faturamento é uma coisa, lucro é outra. O faturamento vem primeiro. Eu tenho o PIS e a COFINS e sobre o lucro eu tenho a contribuição social sobre o lucro líquido. Contribuição para o sistema S.
Se você pertence ao ramo da indústria, você paga uma contribuição para o sistema de aprendizado da indústria. Dos comerciários, a mesma coisa. Do transporte, a mesma coisa. Essas são as contribuições paraestatais, conhecida também como contribuições paraestatais. Contribuições para os conselhos profissionais. Se você é advogado, você paga uma contribuição para a OAB. Se você é economista, você paga uma contribuição para o Conselho Federal de Economia. Se você é contador também, e assim por diante. Intervenção no domínio econômico. A mais conhecida é a CID de combustíveis, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico sobre os Combustíveis. Quando o governo ele quer regular o mercado ou quer arrecadar um pouco mais, ele aumenta esse percentual da CID de combustível. E as contribuições sindicais. Pode ser do empregado e do empregador. Cada um recolhe para o seu sindicato. Impostos estaduais. Nós temos 3 impostos estaduais em vigência. Eu tenho o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e Imposto sobre a Transmissão de quaisquer bens e direitos por herança ou doação. As taxas, taxa de incêndio, judiciária e taxa de vigilância em saúde. Ou seja, vejam que todas elas possuem uma contraprestação estatal. Contribuição estatal do Estado. A única que eu encontrei, a única contribuição a nível estadual que eu encontrei foi a contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Mas ela não é muito praticada. Por quê? Porque no Brasil, recentemente, as obras públicas elas não estão gerando o efeito esperado, que é a valorização do imóvel. Porque o fato gerador é a valorização do imóvel onde ocorreu a obra pública. E, geralmente, o que decorre da obra pública é transtorno, nada mais do que o transtorno. A valorização, ela raramente ocorre. Então, como o Estado começou a perder demandas, começou a perder muito na justiça, foi muito demandado judicialmente, porque não ocorre essa valorização que gera a contribuição, então o Estado ele não vem cobrando essa contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Impostos municipais. Nós temos o ISS, que é Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e o Imposto sobre a Transmissão Onerosa de Bens Imóveis. Vamos fazer aqui uma comparação com os impostos do Estado. No Estado eu tenho o ICMS, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Veja que tem serviço. E no município também tem o Imposto sobre Serviço. Como ocorre essa tributação sem haver uma bitributação? O mesmo serviço ser tributado no Estado e ser tributado no município. Cada um possui a sua relação de serviços. Se o serviço está elencado no município, ele não pode estar elencado no Estado. E vice-versa. Para que não ocorra o que? A bitributação. IPTU. O IPTU é diferente sobre o ITR. O ITR, que é o Territorial Rural, está na competência da União. O urbano está na competência do município. E a transmissão onerosa de bens imóveis? Não se confunde com a transmissão por herança ou doação que está no Estado. Se a transmissão de um imóvel for por doação ou herança, o tributo, o imposto é lá no Estado. Se for uma venda, o imposto é no município. Taxas municipais. Fiscalização de transporte, autorização, taxa de obras, taxa de fiscalização em cemitério, fiscalização sanitária. Uma observação sobre a fiscalização sanitária. Ela está na competência da União, dos Estados e dos municípios. Como ocorre para não haver a bitributação? Também cada ente federativo tem a sua relação cada esfera estatal tem a sua relação de serviços relacionados à fiscalização sanitária, para que não haja bitributação. Isso teoricamente falando, mas existem ações judiciais nesse sentido de que ocorre sim a bitributação. Contribuição municipal. Nos mesmos moldes do Estado, a única que eu encontrei foi a contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Mas, como eu falei, geralmente a obra pública não gera uma valorização,
ela gera um transtorno, então o município também não tem cobrado essa contribuição. Impostômetro, calcula o valor pago em impostos, taxas e contribuições pelos brasileiros. Isso no Brasil todo. Vamos ver o quantitativo? Aqui, olha, tributos, impostos, taxas e contribuições em 2014 em todo o Brasil, 1.950 bilhões de reais. Em 2015, ultrapassou os 2 trilhões de reais. Quanto é que é 1 trilhão de reais? Só para ter uma noção. 1 trilhão de reais é igual a 1000 vezes 1 bilhão de reais. Eu pego 1 bilhão de reais e multiplico por 1000. Eu vou ter 1 trilhão. Se eu pegar 1 bilhão de reais e multiplicar por 2.000, eu vou ter 2 trilhões. Vejam que é muito dinheiro. Então é esse dinheiro que sustenta todo o aparato estatal. Ou seja, é você, nós contribuintes que sustentamos a política brasileira. Fonte, Associação Comercial de São Paulo. Existe outra fonte que é a Receita Federal. Só que o método de apuração da Receita Federal é um pouco mais elucubrado, porque tem a tributação bruta, tributação líquida. Como é apenas para conhecimento, a fonte da Associação Comercial de São Paulo ela é mais simples de se entender. Tributação comparada entre o Brasil e outros países no mundo. Entre os 30 países com a maior carga tributária, ou seja, o Brasil está entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Ou seja, o que é oferecido pelo Estado não está à altura do que é cobrado pelo Estado. Tributação comparada no período histórico do Brasil. Em 1700, Portugal decretou o quinto sobre a extração de ouro no Brasil. Um quinto corresponde a uma carga tributária de 20%. Em 21 de abril de 1792, Tiradentes foi enforcado e esquartejado. Por quê? Porque ele se insurgiu contra esses 20%. E atualmente, em 2013, essa carga tributária ela ultrapassou os 35%. Hoje, em 2016, nós já estamos em quase 36%. Provavelmente, ano que vem, ultrapassaremos essa barreira. Vejam, que em 1700 eram 20%. Hoje em dia, nós pagamos mais de 35% de tributos, de carga tributária. Distorções tributárias no Brasil. Alta tributação sobre a mercadoria e alta tributação sobre a mão de obra. O que isso acarreta? A tributação sobre a mercadoria, ela deixa o custo da mercadoria mais cara para quem tem menos dinheiro. Para quem tem mais dinheiro, é indiferente. E a alta tributação sobre a mão de obra? Ela deixa a mão de obra muito cara para quem? Para o empregador. Então essas são as distorções. Consequência, alta tributação sobre o consumo de mercadorias e serviços. O serviço e a mercadoria no Brasil são muito caros. Por quê? Porque tributa-se muito a folha de pagamento e a produção da mercadoria, a circulação da mercadoria e assim por diante. Outra distorção tributária no Brasil. Baixa progressividade na tributação sobre a renda. No Brasil, como tem poucas faixas de tributação, quem tem muito dinheiro proporcionalmente paga menos do que quem recebe menos. Qual o problema? Qual é a consequência? A carga tributária recai principalmente sobre a classe média. A classe média no Brasil é a principal responsável pela arrecadação do imposto de renda. Considerações finais a respeito do sistema tributário. Agora você já sabe quem sustenta financeiramente todo o aparato político nacional. É você mesmo, eu, você, os contribuintes, que muitas das vezes não queremos nem saber do que é política. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Por quê? Porque somos nós que arcamos financeiramente com o sistema político do Brasil. Tá? Aí eu te faço a seguinte pergunta: você está disposto a mudar de ideia e começar a gostar de política? Eu já mudei de ideia. Atualmente
eu estou me empenhando o máximo possível em estudar política e compartilhar o conhecimento. Muito obrigado e nos encontramos no próximo vídeo.